Olá. Pronto, esperando um pouquinho. Oi, Pati. Oi, Dani. Tudo bem? Testando, esperando aqui o pessoal começar a chegar pra gente bater nosso papo. Olá. Ó, Luiz Carlos. Lô, que saudade. Julinha. Gente, eu não sei mexer, tá? Eu não sei muito mandar oi, não sei muito mandar tchau, é minha primeira vez aqui. A gente vai vendo. Vamos lá. Gostoso vocês aí? Olha, que bacana. Eles estão testando ainda os meus camerasmans aqui, estão me testando. Estão vendo se tá dando tudo certo. Eu tô transmitindo aqui com vocês no Instagram e no YouTube também, tá? Então eles ainda estão olhando aqui pra mim. Oi, Neia! O que você vai fazer? O Lucão tá mexendo aqui ainda pra gente começar certinho. O que é? Vamos começar. Oi, Gi, tudo bem? Quanto tempo, verdade. Que gostoso vocês aí. Camilinha, que bacana. Muito perto da tela. Meu cameraman fica entrando aqui toda hora pra me ajeitar, viu, gente? Oi, Clarice, tudo jóia? Cris Terra, que saudade. Gente, eu queria saber mandar esses negocinhos. Eu vou aprender, tá? Daqui a pouco eu aprendo. Dani, tudo bem, Dani? Já já eu aprendo. Nas próximas eu vou estar craque. Os coraçõezinhos também, eu não sei mandar ainda. Tô esperando um pouquinho só pra gente acertar tudo aqui pra gente começar. Minha mãe. Que gostoso. Vamos lá. O Lê, meu amigo, tá no YouTube, tô vendo aqui. Tudo bem, Lê? Ah, Dona Camila. A Mari. Olha quanta gente. Que gostoso. Que bacana. Saudade de vocês também. Oi, Lê, entrou no Insta. Ari. Que bacana. Bom, eu acho que a gente pode começar, né? Eu vou... Ah, minha irmã entrou. Minha tia Irene. Olha, muita gente aí entrando. Que bacana. A Ju. A Tati. Que gostoso. Lá. Bom, gente, acho que vou começando e aí quem for entrando vai participando aí com a gente, tá bom? Bom, todos que estão aqui me conhecem bem e sabem que não é muito a minha praia, né? Essa parte de tecnologia, mas muita gente aí foi conversando comigo e me pedindo algumas informações, pedindo para que eu entrasse e começasse com esse processo de live. E eu acabei me rendendo aos pedidos aí de todo mundo para poder estar aqui com vocês hoje, né? Então é bem me render, porque eu não sou realmente essa tecnologia toda não, mas vou me adaptar com certeza para a gente poder bater esse papo aí bem legal, né? Sempre que for possível, tá? Oi, Gel. Oi, Fernando. Tudo bem?
Ai, que gostoso. Ah, eu falei que eu ia mandar um beijo pra filhinha da Ariane, pra Helena, viu, Helena? Um beijão pra você. Ela pediu um beijão lá pra mim. Bom, então assim, para quem não me conhece, que eu acredito que são poucos os que não me conhecem, eu me chamo Cristiane Bertucci, sou psicóloga, já tô há 20 anos aí no, no processo de atendimento clínico, né? A maioria das pessoas me conhecem bastante pelo atendimento infantil, pelos atendimentos das crianças, mas não faço só atendimento de criança, não. Também trabalho com adolescentes e com adultos, né? É que eu comecei a minha carreira com crianças, então assim, as minhas primeiras especializações, o que eu fui, que alavancou assim a minha carreira foram os atendimentos infantis, né? Então é um carro forte para mim hoje ainda, porque é um trabalho que eu gosto muito e eu curto fazer e trabalho com isso tanto no consultório quanto em supervisão, orientação dos meus alunos aí. E então acabei ficando conhecida por isso, né? Mas eu sou todas, tanto adolescente quanto os adultos também, bom? Bom, como eu disse, não é muito a minha praia isso daqui, tô entrando agora, então eu quero até que vocês me mandem dicas, me mandem situações que vocês possam me ajudar na elaboração maior aí. Fiquei muito surpresa quando eu soltei que eu ia estar fazendo uma live, que eu conversei com várias pessoas, e vou começar a soltar para vocês que o meu mês de maio já está preenchido de pessoas convidadas para a gente estar fazendo as lives juntos. Dia 4, dia 11, dia 18 e dia 25. Vou estar soltando aí para vocês depois os nomes e os temas que a gente vai estar falando. São profissionais que vocês vão amar ouvir e que vão poder contribuir muito para esse nosso bate-papo, tá? Não quero fazer uma live muito grande, muito extensa, até para a gente não ficar muito cansado com o assunto. Vou fazer uma coisa bem tranquila. Se eu não conseguir responder as perguntas que forem aparecendo, não tem problema, eu vou respondendo depois, eu mando para vocês todos aí as respostas. Quem quiser depois mandar lá no canal também, né? O canal tá como Psicologia Agora lá no YouTube. Eu mandei o cartãozinho para vocês. Se vocês clicarem em cima, vai direto para o canal. E aí lá também vocês podem me mandar pergunta, vai ficar registradinho lá e eu vou respondendo depois para vocês também, tá? Vou procurar responder todo mundo para ninguém ficar sem resposta. Para que eu não me perca também, eu fiz um roteirinho aqui para eu ir seguindo, para a gente não ficar falando sempre a mesma coisa e não ficar aí na chatice, na mesmice, tá bom? Então, o que é o nosso tema? A volta às aulas, a ansiedade dos pais e das crianças com essa situação toda aí que a gente está vivendo, essa pandemia, né, que vem correndo o mundo todo e vem tirando a nossa paz de alguma forma, tanto no sentido de ansiedades, angústias, rotinas, medos de tudo aí. Então, nós estamos criando situações para poder lidar melhor com isso, né? Eu sou Gestalt terapeuta, então, segundo a Gestalt aí, que é uma linha de atendimento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando ajustes criativos para que a gente lide melhor com os enfrentamentos que nós vamos ter da agora para frente. O que é o ajuste criativo? É algo que eu desenvolvo através dos recursos que eu tenho, tanto internos quanto externos, para lidar com as dificuldades do meio que estão acontecendo, né? Então, hoje, isso que eu estou fazendo é um ajuste criativo, né? Porque é um recurso que eu estou usando externo com o meu conhecimento interno para poder estar aqui trocando essa informação com vocês e tá passando um pouquinho do meu conhecimento e para que a gente tenha esse bate-papo, tá bom? Então, Oi, Zé, tudo bem? Tô te vendo aí, que gostoso. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que eu tenho mais escutado? As dificuldades das crianças e das mães, né? Então, o que acontece? Cris, como que eu faço?
meu filho não tá dando conta de estudar, tia, né? Muitos me chamam de tia Cris, eu não tô dando conta, eu tô perdido, eu não consigo ver as minhas aulas. E aí tudo isso vai tumultuando o dia a dia, tanto dos pais que estão em casa também, nesse home, né? O home office, ou os pais até que estão trabalhando e esses filhos estão em casa tendo que lidar com essa situação nova. E aí tudo tem gerado todo esse transtorno. Então, as crianças e os adolescentes têm sofrido muito. As crianças menores, porque são menores e por mais que eles joguem muito em computador, tenham muitas facilidades com o celular, o tablet e o computador em si, é um outro contexto. Né? O contexto de sentar na frente de um computador e estudar é muito diferente de tudo. Né? Então, o que eles acabam fazendo? Eles se perdem nesse meio todo. E aí cria-se todo um contexto de ansiedade. Os pequenos, quem ficam mais ansiosos são os pais, porque começam a ver que eles não estão fazendo e não estão cumprindo aquilo que é oferecido, né? Porque as escolas também criaram ajustes para poder sanar essa situação que a gente está vivendo hoje, e aí realmente criaram a questão da aula online, seja ela videoaula ou aulas presenciais, ao vivo, né? Pela internet, mas ao vivo. Então, a escola criou todo um ajuste para que isso acontecesse e as coisas não parassem total. Então, os pequenos, os pais é que sofrem bastante e os adolescentes de colegial e cursinho estão sofrendo muito por conta de não se adaptarem totalmente a essa realidade, né? Alguns melhor, outros não, e estão tentando buscar esse ajustamento também, né? O que acontecia antes? Com todo as nossas ansiedades e as nossas coisas anteriormente, o que a gente fazia? Existiam as nossas escapadas para academia, encontro com os amigos, e aí isso reduzia total a nossa ansiedade e o nosso estresse aí com o todo. Hoje nós não podemos fazer isso, né? Então hoje a gente está totalmente fechado e vivenciando essa realidade que nós estamos vivenciando aqui. Então o que acontece? O nosso cérebro, para vocês entenderem até um pouquinho mais do que os filhos de vocês estão passando, o cérebro entende desde muito antes os recursos que nós aprendemos, né, lá atrás, dentro do nosso meio cultural, social, que quando nós estamos em casa, nós estamos de folga. Para as crianças, nós estamos de férias, né? Então, olha só que interessante. Se eu estou em casa, eu estou de férias. Mas, como fala minha molecadinha lá no consultório, só que não, né? Então é o só que não que está fazendo com que a gente tenha essa adaptação, porque realmente nós não estamos de férias, né? Então eu preciso dessa reorganização para conseguir lidar com tudo isso, tá? Primeira coisa, então, que eu vou sugerir aí, que a gente mantenha uma rotina, né? Essa rotina, na verdade, não é a mesma rotina que a gente tinha lá atrás antes disso tudo acontecer. Por quê? Porque nós não estamos saindo, nós não temos esse ir e vir, né, que a gente tinha antes. Então eu preciso sim de uma rotina, mas não a mesma de antes. Eu vou manter o mesmo esquema de antes. O que é esse mesmo esquema? Eu vou procurar manter as minhas atividades que seriam fixas no mesmo horário que eu tinha antes. Nós vamos nos reorganizar com aquilo que a gente tem em casa, mas com alguns horários fixos, para não virar bagunça nisso tudo aí. Então nós não precisamos criar coisas mirabolantes, coisas que, nossa, sai do ar, nossa, eu tenho que criar atividade com as crianças o dia todo, o tempo todo. Não, porque aí a gente também vai se perder, porque nós não vamos conseguir manter isso. Mas, como a gente falou, qual é a maior dificuldade? A aula, né? Então, se eu falei lá em cima que o meu cérebro entende que quando eu estou em casa eu estou de férias, o meu esquema modifica. O que eu quero? Eu quero acordar mais tarde, eu quero ficar mais tempo no computador, eu quero me divertir mais, né? Só que nós não estamos de férias. Então, qual é a primeira sugestão? Para que a gente mantenha o nosso horário de estudo. Se eu estudo de manhã, eu vou manter o meu horário de estudo na parte da manhã. De que forma? Vou levantar, tomar meu café da manhã, trocar de roupa e ir para essa aula.
né? Então, algumas escolas estão de férias, outras estão voltando agora, outras ainda não entraram de férias, vão entrar ainda, né? Então, essa rotina é importante. Então, se eu começo a minha aula às 7 horas da manhã, que às 7 horas da manhã eu esteja em frente ao meu computador, a minha telinha ali para poder estar acompanhando esses professores que vão estar comigo neste momento. Quando essa aula é ao vivo, isso facilita muito o esquema da criança. Por quê? Porque a criança ela está se sentindo amparada por esse professor e pelos amigos que estão participando da aula ali juntamente com ela, né? Quando a escola, que muitas escolas estão fazendo videoaulas, eles encaminham os vídeos para os alunos e aí eles vão assistindo conforme eles querem, né? E eles precisam assistir, isso dificulta um pouquinho mais. Por quê? Porque se eu estou no esquema férias, eu vou achar que eu posso assistir a minha aula à tarde, ao invés de manhã. E isso pode me enrolar muito, né? Então, hoje mesmo, eu estive com alguns adolescentes que me falaram, tô com 10 aulas atrasadas, tô com 15 aulas atrasadas, ou tô dando conta de assistir a aula, mas não tô dando conta de fazer os meus exercícios. Por quê? Porque vai jogando isso pra frente. Né? Então eu durmo até mais tarde e aí eu acredito que eu vou assistir a minha aula à tarde. Ah, mas aí eu faço alguma coisa, eu assisto um pouquinho de série, eu olho para alguma outra coisa, eu como alguma coisa na geladeira e a minha aula vai ficando. É de uma aula que eu tenho 10 aulas, né? Porque são vários vídeos, eu tenho 10 vídeos para ver, eu acabo assistindo 2. Né? E aí desses 2 eu fiquei com vários, lá com 8 atrasado. E isso vai acontecendo todos os dias. Dentro desse processo de atraso, às vezes não é nem da aula, mas dos exercícios. Então, assim, as tarefas, os exercícios passam a não ser entregues. E nós não podemos esquecer que isso é aula dada, né? Então, o manter a rotina da minha criança e do meu adolescente é fundamental. Se eu tenho uma rotina de alguns dias da semana, o dia todo na escola, com aulas o dia todo, é importante que naquele dia eu me mantenha focado no meu processo de estudo o dia todo. Se eu tenho plantões, né, na escola à tarde, então o que eu faço? Eu estudei de manhã e eu vou tirar as minhas dúvidas nos plantões à tarde, né? Porque os professores estão dando essa possibilidade online. Então, essa rotina é muito importante, tá? Uma outra questão aqui. É muito importante que os pais ajudem os filhos nisso. Então, olha, levantar, fazer o café, como se eles fossem para a escola. Então, esse desempenho dos pais vai, além de reduzir a ansiedade dos filhos, reduz muito a ansiedade deles. Por quê? Porque eles também continuam mantendo uma rotina fixa que eles tinham antes. Eles conseguem fazer o esqueminha deles em cima do esquema dos filhos. Os pequenininhos, muitas vezes, vão precisar de ajuda dos pais para estudar, para estar ali em frente ao computador, para não ficar se perdendo o tempo todo. Né? Então, é muito importante que os pais aproveitem esse momento até para acompanhar esse esquema de estudo dos filhos aí. Tá? Uma outra questão. Eles estão no tablet, no celular ou no computador, certo? É o que eles mais amam. Só que não para assistir aula. Eles amam para jogar, para olhar os vídeos que eles adoram e tudo mais. Então, essas interrupções que aparecem muito, elas são muito prejudiciais para o esquema de estudo. A criança está ali vendo aula, ela dá uma escapadinha e coloca lá no vídeo que ela quer assistir. Isso atrapalha o processo de concentração. Então, ele fica com a falsa sensação de que ele está assistindo a aula, né? Mas, na verdade, ele não está. Ele só está ali com o negócio rodando, mas ele está vendo, na verdade, ele está assistindo, na verdade, é o vídeo que ele quer e que ele gosta de assistir. Então, isso também atrapalha muito. O que é importante? Os pais sentarem com as crianças e fazerem esses combinados. Olha, você pode assistir os seus vídeos depois da aula. Na escola, a gente assiste os vídeos na sala de aula? Não, né? Mesmo que alguns deem uma escapada aí, mas na sala de aula não dá para assistir. Então, vamos deixar isso para depois, para que esse esquema de rotina se mantenha e eles consigam poder prestar essa atenção aí. Então, é importante que os pais acabem combinando bem legal isso de uma forma bem sincera junto com eles, né? Regras e limites. Nossa, pai e mãe adoram essas duas palavrinhas, regras e limites. As crianças odeiam, mas elas pedem, né? As crianças pedem limite também.
A criança sem limite, ela fica muito perdida e ela não dá continuidade nas coisas delas. Então, assim, o que são regras e limites? São coisas pontuais. Então, o exemplo da aula que a gente está dando agora. Então, qual é a regra? Eu preciso assistir a minha aula, certo? Isso é fundamental, eu não tenho escapatória. Qual é o meu limite disso? Então, o que eu vou entender? Se a minha aula é ao vivo, eu não tenho muito facilidade desse limite. Eu não vou conseguir afrouxar esse limite. 7 horas eu tenho que estar lá, meio-dia e meio, meio-dia e 40, acaba a minha aula e aí eu estou livre de algumas atividades. Se a minha aula for videoaula, esse limite ele pode ser combinado. Então, assim, a Cris falou lá, vamos assistir a aula de manhã, ok? Ok, nós vamos assistir a aula de manhã, né? Então, isso é bem legal. Mas eu preciso assistir às 7 horas da manhã. Se eu tenho vídeo aula, eu posso começar a assistir a minha aula às 8, às 9, se for o caso, mas é no período da manhã. Então, eu dei uma facilitada no meu limite, tá? Então, o que eu combino sempre com as crianças? O que é possível e o que não é possível, certo? Então, o que é possível? É possível assistir um pouquinho mais tarde? É possível. É possível eu não assistir a aula? Não, não é possível. Eu tenho que assistir a minha aula. Se a minha aula é ao vivo, é possível eu assistir mais tarde? Não, porque eu vou ficar com falta, né? Então eu tenho que estar lá às 7 horas. Ah, é possível eu fazer a tarefa um pouquinho mais tarde, o trabalho, entregar um pouquinho mais tarde? É possível, tá? Ah, agora, é possível eu não entregar o trabalho? Não, não é possível. Eu tenho que entregar o trabalho e a tarefa, né? Tem uma perguntinha aqui, ó. Falamos do uso das mídias sociais hoje pela manhã. Não temos em nossa cultura o uso delas para o estudo. Então, precisamos nos atentar para conquistar a família e o aluno para esses momentos. Exatamente, é isso que nós estamos falando, né? Então, essa conquista ela precisa acontecer para que a gente tenha esse foco de algum jeito. E aí, as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Então, essa questão do possível e não possível é muito importante que os pais tenham acordado isso com os filhos. Vamos criar esses acordos juntos para que fique fácil tanto para um quanto para outro, tá? Então, sempre lembrando disso. É possível? Eu falo sempre assim, ó, para os meus alunos. É possível eu sair de roxo com bolinha vermelha, azul, amarela? É possível. A minha mãe pode não gostar, né? Mas é possível, ok? Agora, é possível eu pular de cima do muro? Não, não é possível porque eu vou me machucar. Então, esse possível e não possível, vocês vão ter essa maleabilidade para poder combinar com os filhos de vocês, tá? Vamos lá, deixa eu pegar meu roteiro aqui para eu não me perder demais com vocês. Bom, com tudo isso, o que acontece? Nós aliviamos as sensações de ansiedade, estresse e irritação. Por quê? A não rotina ela vai trazer uma irritação para casa, um estresse para essa casa. Então os pais vão se irritar, vão brigar com os filhos, porque você não está estudando, porque você não está fazendo. E aí esse estresse vai tomando conta no geral dessa casa e vai virando um problema muito grave, né? Chega uma hora que as pessoas estão não podendo nem se olhar mais. Nós já estamos com a dificuldade de estar o tempo todo na casa, né? Então assim, e olha que a maioria das nossas famílias aí que eu tenho contato são famílias que convivem bem uns com os outros, mesmo assim é difícil, né? Então essas rotinas combinadas elas vão ajudar, vão contribuir bastante para que o nosso contexto familiar seja sempre muito bem agradável, seja melhor, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Uma coisa muito legal que a gente vale a pena falar. Fim de semana. Nós não estamos em constante fim de semana, tá? O que é isso? O que é o fim de semana? É o que eu acabei de falar das férias. Eu acordo mais tarde, eu almoço mais tarde, eu durmo mais tarde. Então, assim, é legal que a gente delimite com as crianças e os adolescentes que nós não estamos em constante final de semana. Então, durante a semana, as regras precisam ser mais claras. Horários fixos para almoço, horários fixos para estudo e depois fica livre para poder fazer as coisas que gostam. No final de semana, pai e mãe, é final de semana. A nossa criança está livre. Na nossa rotina normal, as crianças não ficam livres no final de semana?
A não ser que tenham provas, que tenham alguma coisa na segunda-feira, e aí elas se organizam para isso. Mas caso contrário, o final de semana elas estão livres. Então a gente não pode ficar exigindo que a nossa criança no final de estude, no final de semana, perdão, que no final de semana essa criança estude. Por quê? Porque nós também estamos com a sensação de que tá final de semana constante. E aí a gente fica pegando no pé da criança o tempo todo, né? Então não, fim de semana é fim de semana. A nossa criança aí, o nosso adolescente vai ficar livre. A não ser que ele já tenha um esquema de estudo mais programadinho para o final de semana. Caso contrário, ele está livre. Então, delimitar esses horários do final de semana é bastante importante também. Crianças pequenas, é muito difícil funcionar dessa forma que a gente está falando. Então, elas precisam, que aí nós vamos ter um profissional que vai estar falando comigo aí no decorrer das nossas lives, dos nossos encontros. Elas precisam de cartaz, elas precisam visualizar aquilo que está sendo combinado com elas, para não ficar só no pensamento, aí agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Não, ela tem lá no cartaz, na rotininha dela, na agenda, aquilo que ela vai fazer, e aí fica bem mais fácil para que ela siga, tá? Uma outra coisa que a gente pode falar bastante, é reforçar aí que também teremos um profissional bem bacana falando sobre isso, autonomia das crianças. Com todo esse esquema de estar dentro de casa, quando eu faço todos esses combinados com a minha criança, eu peço para que ele cumpra, né? Ele vai cumprir aquilo. O que isso faz com a criança? Que ela tenha a sensação de que ela pode, de que ela tem essa autonomia, de que o pai e a mãe não precisa ficar brigando com ela o tempo todo. Então esse combinado lá de trás, ele se torna importante para isso. E aí teremos outras questões de autonomia do dia a dia, dos nossos encontros, que é arrumar a cama, guardar as coisas, deixar o ambiente onde ela fica mais tempo e onde ela estuda de uma forma organizada, gostosa, porque é uma saúde estar num ambiente organizado. E aí essa criança vai desenvolver bem melhor também. Mas nós vamos ter uma específica falando sobre isso aí. Tá? A Ângela vai estar falando com a gente aí sobre autonomia, tá? Bom, uma coisa muito legal, não quero me estender muito também, tô vendo que vocês estão tranquilos, só me ouvindo, não tá tendo muita pergunta. Questões familiares, como estamos todos em casa, o que é gostoso? Que essa família tenha essa troca entre a família. Como, Cris? Como que a gente pode fazer isso? Jogos de tabuleiro, Uno, Mímica, Jogo da Vida, aquele jogo Banco Imobiliário, né? São todos jogos que a gente trabalha muito no consultório, inclusive, com as crianças, né? E quando eles colocam a família para jogar, para brincar, eles se divertem muito, eles acham o máximo, né? Eu tenho crianças pequenas que falam assim para mim: tia, mas você é adulta e você brinca? Sim, eu brinco, porque qual é a linguagem da minha criança? É o brincar, né? Ele vai se comunicar através das brincadeiras. E essa linguagem ela pode ser muito usada dentro de casa. Então, essas brincadeiras em casa, elas são muito importantes. Então, vamos jogar com os nossos filhos. Não precisa ser todo dia, né? O pai tá preocupado lá com a empresa, a mãe com as coisas dela. E sim, tudo muito normal, tudo muito natural. Eu não preciso me obrigar a estar fazendo coisas mirabolantes também, não. Mas vamos combinar um dia pra gente ter um jogo de tabuleiro, um jogo de Uno, um jogo de mímica que as crianças adoram, e é tudo muito engraçado, a gente ri muito e entra no nosso momento infância também, que é bastante importante. Os adolescentes também amam, tá? Não são só as crianças, não. Com esses jogos, o que eu faço? Eu reforço o meu condicionamento afetivo com a minha família. E isso é muito legal, né? É muito gostoso, né? Tô vendo aqui, ó, a criança confunde quando o pai está em home office e não pode brincar. Muito legal, Irã, bacana isso. Realmente, que é o que eu falei lá atrás, né? Então, para a criança estar em casa é férias. Ele tá de férias. E aí, ele vê o pai em casa, a mãe em casa, o que ele acredita? Que tá todo mundo de férias, né? Então, é muito difícil isso. Então, nós precisamos sentar, por isso que esses combinados todos, eles são importantes. Ó, agora você vai estudar, o papai e a mamãe vão trabalhar. Agora nós podemos estar juntos fazendo isso. Então, esses combinados junto com a criança é muitíssimo importante.
Tem uma outra aqui, ó. Cris, realmente estou com dificuldades em fazer meu filho dormir cedo e acordar às 7 para a aula. Dorme muito tarde e está trocando o dia pela noite. Assiste aula de pijama. Então, não é legal. Faça esse combinado com ele, Néia. Senta com ele e fala da importância dele estar fazendo o horário de estudo dele normal da sala de aula. Por quê? Nós vamos voltar para a sala de aula. E aí, a hora que a gente voltar, nós vamos ter um outro problema. Essas crianças não vão conseguir voltar. Vocês imaginam como que vai ser? Então, eles já se adaptaram muito bem e muito rápido ao ficar em casa. Não se adaptaram ao esquema de estudo, mas ao ficar em casa, sim, né? Então, o que a gente pode fazer? Fazer esse combinado antes, porque senão, na hora que ele voltar para a sala de aula, vai ser bem complicado. Então, explica para ele essa importância do raciocínio, do esquema mental que ele tem, para que ele continue conseguindo fazer a rotina dele. Então, a criança vê o pai e a mãe em casa, ela quer brincar o tempo todo, né? Não, agora você vai... Então, o seu trabalho é o estudo, o meu trabalho é esse daqui. Agora nós vamos fazer coisas diferentes, mas estamos os dois trabalhando. Quando ela entende que o estudo dela, com as crianças menores, né, é um trabalho também, ela acha o máximo, que ela fala, meu pai tá trabalhando e eu também, né? Os adolescentes são mais difíceis mesmo, viu, Néia? Porque eles querem ficar vendo vídeo, eles ficam jogando até tarde da noite, e aí isso se torna bastante complicado. Mas, se a gente fizer o combinado antes, nós podemos cobrar deles esses combinados de uma forma bem saudável, bem gostosa, sem estresse, né? Então, mostra para eles a importância disso sim. O que precisa continuar? O meu horário de estudo, a minha entrega de atividades e a minha saúde mental para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Se eu fizer todos esses combinados com o meu filho, isso vai acontecer de uma forma bem legal, bem bacana. Gente, hoje seria isso um pouquinho que eu teria para falar para vocês, né? Não vou me estender muito. Quero contar aí com vocês para as próximas que virão, tá? Eu espero que, se vocês tiverem perguntas, todos podem me mandar no canal e depois eu respondo todas para vocês aí. E assim, vamos entender sempre o quê? Tudo que for combinado com o nosso filho antes vai trazer pra gente uma redução da nossa ansiedade, do nosso estresse e das irritações que podem acontecer, tanto dos pais quanto das crianças. Quem é pai e mãe de pacientinho meu sabe que eu falo muito isso, né? Tudo que é combinado sai de uma forma bem tranquila, bem gostosa, sem estresse aí, nem para criança e nem para o pai e para a mãe. Certo, gente? Tô vendo aqui, tem mais uma perguntinha, deixa eu ver aqui para vocês. É impossível viver esse momento sem ansiedade. É importante que a escola e trabalho entenda que é difícil 100% produtivo. Isso gera frustração. Importante entender o limite e a capacidade das crianças. Perfeito, Camila, é isso mesmo. Por quê? Nós estamos num momento diferente. E essa diferença é o que gera essa frustração. É o que eu falei, se eu ficar cobrando do meu filho o estudo 100% o tempo todo, eu vou me frustrar e o meu filho também. Ele vai se sentir um incapaz, que ele não dá conta. Uma coisa, falando isso que você falou aqui, Camila, o que acontece? As crianças têm sofrido assim, ó. Na sala de aula, o professor, ele consegue dar meio módulo. Vamos pegar os adolescentes. Na aula, na videoaula, ele consegue dar um módulo inteiro. Por quê? Porque não tem ninguém interrompendo, não tem ninguém fazendo 1 milhão de perguntas, ele não para chamar a atenção de ninguém. E isso também tem sobrecarregado os nossos adolescentes. E aí ele tem essa sensação de frustração. A frustração tem acontecido muito, principalmente nos adolescentes e nos pais de crianças pequenas, porque a produção realmente não é a mesma. E tudo bem, nós não estamos num momento comum de acontecer, né? O comum, ele vai voltar, e vai voltar muito diferente, viu, gente? Vocês vão observar bastante isso. Certo, meus lindos? Eu espero poder ter ajudado um pouquinho, espero que as ansiedades e os estresses diminuam um pouquinho também. Como diz meu filho, eu falei que eu ia falar, vai no meu canal, curte, compartilha, pra gente poder ter bastante troca de informação. Eu vou começar a soltar a partir de amanhã todas as incríveis pessoas que vão participar aí comigo nas lives. Então nós vamos ter aí algumas, na próxima a gente vai falar sobre ansiedade e estresse, depois nós vamos falar das autonomias da molecadinha aí,
sentimentos indesejáveis que vem acontecendo com todas essas mudanças, né? Então, assim, tem bastante coisa pra gente trocar. Tô muito contente com os profissionais que vão participar aí com a gente, né? Tô super feliz de ver todo mundo que tá entrando aí, mandando os comentários. Fico agradecida de coração. Adorei, não achei que eu ia gostar de verdade, vocês me conhecem, sabe como que eu sou. Eu gosto de estar junto, né? Mas nesse momento é impossível. Então, é o que eu posso ajudar agora, é a forma que eu tenho de trocar um pouquinho de conhecimento, de passar um pouquinho desse amor todo que eu tenho pela psicologia e pelo meu trabalho, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês, fiquem com Deus e sempre que precisarem é só me chamar por aqui. Um beijo! Tchau, tchau para todos!